Continuando então, ainda falando sobre esse diagrama de Ellinger, né? Então, a hierarquia de afinidade, né, que manda no oxigênio, né? Então, aqui, né? Então, se eu olhar aqui, né, a ordem de força, né, de baixo para cima, né? Comentei, né, o cálcio, o magnésio, o alumínio, né? E o meu carbono é a minha linha descendente, né? Vejo que a linha está diferente aqui, né? Está descendo aqui. Então, significa que o cálcio ele tem alta afinidade com o oxigênio, né? Que ele consegue roubar o oxigênio até mesmo do alumínio, que seria aqui, porque ele está mais baixo aqui, né? Então, aqui, né, só falando um pouco sobre a desoxidação do aço aqui, né? Então, o alumínio, né, geralmente se usa, né, para desoxidar, né, o aço, né, o aço fundido, né? Tô falando aqui do meu caso, né? A gente trabalha com oxidação de alumínio com alumínio e cálcio, né? Então, o problema do alumínio sozinho, né? Então, quando o alumínio desoxida o aço, né, ele forma alumina, né? Então, são cristais sólidos, né? Duros e angulares, né? Que tem um ponto de fusão altíssimo, né? Então, eles entopem no metal, diminuem a fluidez e podem obstruir o pescoço do maçalote, né? Então, quando a gente adiciona aqui o alumínio e o cálcio, né? Então, ao adicionar o cálcio, ele reage com a alumina já formada, né? Então, esse meu cálcio, né, ele derrete essa inclusão de alumínio, transformando em aluminato de cálcio líquido, né, com ponto de fusão abaixo da temperatura do aço, cerca de 1400 graus, né. Então, como o cálcio e o alumínio estão muito abaixo da linha do carbono, que aqui, ó, veja, está bem abaixo, né, a temperatura de purificação, né, eles garantem que o carbono nunca consiga reagir com o oxigênio, né. Então, isso elimina o risco de porosidades gasosas, né, que ocuparia o lugar do metal no meu balanço de Macho, né. Então, o meu alumínio aqui, né, ele faz o trabalho pesado de baixar o nível de oxigênio, né, para impedir a reação com o carbono. E o cálcio, ele faz o acabamento, né, garantindo que os óxidos formados sejam esféricos e líquidos, melhorando a fluidez. Depois eu vou falar mais um pouco na frente, né, sobre o aço aqui. Aqui só um exemplo, né, uma liga GG25, né, só para olhar aqui nesse diagrama de Elling aqui, né. Então, uma liga G25, né? Temperatura no forno 1500, né? Aqui, vazada 1360 graus, né? Então, quanto mais baixo a linha, né? Mais fácil formar o óxido, né? Então, a ordem, né, que seria de desoxidação, né? Então, aqui seria cálcio, mas eu não tenho, né? Alumínio, né? Também não vou ter muito pouco, né? Então, aqui, ó, se existir, né, o silício, né, aqui eu já vou ter, né, o silício, né, que estaria aqui, ó. Então, o que acontece? O meu oxigênio, né, vai combinar com o silício, né, vai formar o quê? Minha sílica, que forma facilmente, né, principalmente componente de escória, né. Depois eu vou ter manganês também, né, vai formar óxido de manganês, né, e o ferro, né, vai estar lá em cima ali, ó, vai formar óxido de ferro, né. Oxida, mas menos que aqui no caso, né, menos que o silício e o alumínio, porque eles estão abaixo aqui no gráfico, né. Então aqui, né, esse meu PO aqui, né, 2 aqui, né, esse ATM aqui, né, que seria quanto de oxigênio que eu tenho, né, disponível, né. Então aqui não basta a temperatura, né, tem que ter oxigênio, né. Então, muito ar, turbulência, né, forma todos esses óxidos, né. A gente comentou do sistema de alimentação, né. O ambiente redutor, né, com o meu CO, né, menos oxigênio pode reduzir, né, o óxido de ferro principalmente. Mas aqui, né, a minha sílica e meu alumínio, eles vão continuar o quê? Estáveis, né. Foi lá, né, que a gente comentou aqui, principalmente aqui, vai se formar aqui, eu vou ter, porque no meu ferro fundido eu vou ter o silício, né, a ordem de uns 2%, 2, um pouco mais aí, numa liga dessa aqui, né. Então, se eu tiver alumínio e silício aqui no meu banho, né,
quem vai oxidar primeiro, né, aqui, né? Então, se eu for pegar aqui, ó, alumínio e silício, né? Quem é que está mais abaixo aqui? É o alumínio, então ele vai oxidar primeiro, né? Então, durante a fusão, né, aqui alta reatividade, formação intensa de óxido, né, escória se forma. Durante o vazamento, né, continua formando óxido, principalmente por contato com ar, né, no sistema de canais, né, principalmente. Mesmo em temperatura menor, né, a oxidação continua forte, né, se tiver oxigênio, né. Temperatura, velocidade de reação, se a reação acontece ou não, né. Então isso aqui é a quantidade de oxigênio que eu tenho disponível, né. Então aqui, se um óxido precisa de muito pouco oxigênio para existir, o meu ΔG dele será o quê? Muito negativo, né? Então eu olho aqui nesse gráfico aqui, né? Veja aqui, ó, muito negativo, né? Então, aqui qual desses elementos aqui é o meu tem o ΔG mais negativo, né? Que seria mais reativo com o oxigênio. Então eu venho aqui no meu ΔG, né? Seria meu Gibbs. Então aqui, ó, o meu alumínio, né? Ele está bem abaixo aqui, ó. Que o silício e o ferro já estão tudo aqui para cima, né? Quanto mais estável o óxido, né, mais energia é liberada ao formar. Então, meu ΔG é muito negativo, que seria aqui, ó. A linha vai para baixo. Agora uma liga de GGG50, né? 1550 no forno, 1380 vazamento. Então aqui, ó, eu já tenho aqui o magnésio, né? Então vou estar formando óxido de magnésio, né? Que eu vou utilizar o magnésio, né? Para formação da minha grafita, né? Nodular. Então oxida, né? E extremamente fácil, né? Mesmo com pouco oxigênio. O alumínio, né? Se tiver, né? Se houver, mas tem pouco alumínio, geralmente é só residual, né? Também muito relativo. E o silício, né? Aqui, né? Que eu vou ter bastante silício, né? Numa liga dessa, né? Em torno de 2,40, 50 aí aproximado, né? Então tem que ter mais silício, né? Para ajudar na formação da minha grafita. Forma score é importante ferro fundido nodular, né? Que ele é um elemento grafitizante, né? Que vai ajudar a formação da minha grafita, né? Como eu tenho meu magnésio, né? O magnésio não favorece, né, a formação da minha grafita, né? Então tem que ter mais silício. Meu manganês, né? Que também vai estar aqui. E meu ferro, né? Então tudo tende a formar óxido, né? Nessa ordem aqui. Então aqui, né? O PO aqui 2, né? Que seria a quantidade de oxigênio disponível, né? Que seria aqui, ó, mais ou menos aqui, né? Ele oxida fortemente, né? Aqui, né? Então, se eu olhando por aqui, né? Mesmo tendo pouco aqui, ele vai oxidar, né? O meu silício aqui também, eu olho aqui no gráfico, né? Então, meu silício vai oxidar, né? O meu manganês aqui também, eu vou olhar no gráfico, né? Ele também oxida, né? Então, e aqui também o meu ferro, né? Então, é uma forma de se olhar aqui no gráfico, né? Perda de magnésio, né? Queda de nodularidade, né? Grafita degenerada, né? Formação de inclusões, né? Óxido de magnésio, sílica, alumínio, aumento de escória, né? Então aqui, ó, mesmo com o meu PO ainda é suficiente, mesmo com o meu CO alto, né? Que seria aqui, ó, essa parte aqui, né? Que seria o meu gás redutor, o meu oxidante, né? Então ainda é suficiente para oxidar praticamente tudo, né? Então aqui, ó, se eu quiser melhorar a nodularidade, né, do meu GG50, né, se eu tiver mais nódulos e nódulos melhores, né, mais perfeitinhos, mais redondinhos, né, então uma ação seria reduzir o meu PO2, né, que é o menos oxigênio, né. Aqui, né, só porque o silício, né, que eu vou ter mais silício e carbono, né, que um ferro fundido cinzento do que no nodular, né.
que aqui, né, o GG50 precisa favorecer, né, ele favorece a grafita nodular, para evitar carbonetos, né. Enquanto o GG25, né, ele já é o que? Naturalmente grafitizante, né. Então no ferro fundido eu tenho carbono, que seria a grafita, né. No GG50 preciso formar a grafita esteroidal, então ele exige, né, alto potencial grafitizante, né. Então por isso que eu vou ter, né, que é o carbono mais alto, o carbono equivalente mais alto, né. Em consequência, um silício mais alto, né. Que, né, o magnésio que eu tinha comentado, né, ele vai atrapalhar essa minha grafitização, né, por isso que a gente trabalha com teores reduzidos de magnésio, né, que ele vai degenerar essa minha grafita. Ele também é um elemento, né, que forma carbonetos, né, ele dificulta a formação da grafita, então a gente compensa com mais carbono, né. O papel do silício é um elemento grafitizante, né, ele tende a formar a grafita. Aqui, né, então foi o que eu comentei, né, um resumo, né, GG25, grafita forma fácil, GG50 precisa forçar, né, a minha grafitização, por isso eu uso mais carbono e mais silício. Então aqui, né, sobre desoxidação, né, por que a gente não faz a desoxidação em ferro fundido, né? Então em aço é feito, né, em ferro fundido não. Então aqui no aço, né, o que acontece no aço? O oxigênio dissolvido, né, ele é bem alto, ele vai ficar tudo, o que ele vai ficar dissolvido no meu banho, né? Vai ficar tudo misturado lá no banho, né? Então ele tende a formar bolhas, né? E precisa de desoxidação, né? Ou seja, eu preciso o quê? Tirar esse meu oxigênio que está lá nesse meu aço, né? Porque se eu vazar a peça sem fazer a desoxidação, é defeito na certa. E no ferro fundido o comportamento é diferente, né? Eu tenho um alto teor de carbono, né? Então, no ferro fundido eu tenho carbono acima de 3% aí. E em aço está falando aqui de 0,8, mais ou menos aí, abaixo disso, né? Então, o próprio carbono, né, ele vai remover esse meu oxigênio, né? Então, vou ter a combinação de carbono ali com o oxigênio, né, vai formar o meu CO, né? E a presença do silício também, né, que a gente viu aqui, né? O silício é elevado, né? Ele vai se combinar com o meu oxigênio, né, e vai atuar como um desoxidante também, né? O carbono e o silício, né? Então, esses óxidos que vão se formar vão para a escória naturalmente, né? Então, o ferro fundido por si, né, ele é um alto desoxidante, né? Formação, então aqui, né, não é nem por causa disso que a gente não pode ter problema, né? Que os problemas continuam, né? Formação de óxidos, inclusões, bifilme, perda de magnésio, né? Então, o ácido é preciso desoxidar, né? E ele controla, né, o teor de oxigênio dissolvido nesse meu banho, né? E o ferro fundido não precisa, né, fazer essa desoxidação, né? Ele controla a oxidação superficial, né? O ácido precisa limpar o oxigênio dissolvido. O ferro fundido, o oxigênio vira escória. Então, se você reduzir o silício no GG50, né, o que tende a acontecer, né? Maior risco de cementita, né? Porque o meu silício é um elemento grafitizante, né? Então, se eu tenho, se eu reduzir a minha quantidade, né, eu tendo a formar o que? Cementita, que seria carbonetos, né? Agora que um aço, né? Então, por exemplo, um aço vazado, temperatura no forno 1620 e vazado a 1580, né? O oxigênio dissolvido, né, é relevante, né? Então, vou ter bastante oxigênio dentro desse meu banho, né? Então, é necessário fazer o que? A desoxidação, né? Por quê, né? Porque eu vou ter o silício aqui é baixo, né? O meu carbono é baixo, né? Manganês também, elementos de liga são baixos, né? Então eu vou ter bastante o que? Oxigênio lá dentro desse meu banho, né? Então aqui a gente vai olhar aqui no gráfico, né? Então eu tenho pouco carbono, né? A reação não é suficiente para remover todo esse meu oxigênio, né? Então sobra, né? Esse oxigênio fica o que? Dissolvido nesse meu banho, né? Se é fundido eu tenho carbono sobrando, né? No aço eu tenho carbono limitado, né?
ferro fundido, a gente comentou, né? O meu carbono remove o oxigênio, o aço, o carbono não remove tudo, então tende a gerar gás, né? O aço tem pouco carbono, né? E esse meu oxigênio, né, que fica lá, né, ele não vira gás sozinho, né? O oxigênio dissolvido não vira gás sozinho, né? Ele vai se combinar com o carbono, né, formando o meu CO, né? Então, o que que acontece, né? Na etapa um sobra oxigênio dissolvido no meu ácido líquido. Durante a solidificação, né? Esse meu oxigênio reage com o carbono, formando CO, né? E esse CO aqui vai formar o quê? Bolhas, né? Seria meu monóxido de carbono, né? E o resultado de porosidades internas. Então, se a gente vazar um aço sem fazer essa desoxidação, né? Certamente a gente vai ter problemas de porosidade, né? Então, para fazer a desoxidação, né? Então, aqui, se a gente for seguir aqui, a gente poderia usar aqui cálcio, silício, né? Magnésio, alumínio. Magnésio não é usado, né? Não se usa magnésio ali, né? Em aço, né? Então, geralmente a gente trabalha com o quê? Com alumínio e o cálcio, né? Então, o alumínio aqui é um forte desoxidante, né? Forma inclusões sólidas, que é alumínio, que a gente comentou. O silício, né? Então, também uso o silício, né? Que vai ajudar com um desoxidante. O manganês também é utilizado, né? Para melhorar as propriedades mecânicas, né? Então ele ajuda também como um desoxidante, né? O ferro também, né? Que eu sempre vou ter, né? Então se eu não desoxidar o aço, né? Eu vou ter óxido de ferro, óxido de magnésio, né? Sílico aqui, né? Pode formar, né? Então, se eu adicionar o meu alumínio, né? Que a gente comentou para desoxidar, né? Esse alumínio rouba oxigênio, né? Vai roubar o oxigênio do ferro aqui e vai formar a minha alumina, né? Então, o resultado da formação da minha alumina, né? São dois átomos de alumínio e três átomos de oxigênio, que é a alumina. Então, esse aqui a gente já comentou, né? Das inclusões, né? Aqui também, né? Que a gente comentou se fundir um aço sem fazer a minha desoxidação, né? Vamos formar os óxidos, né? O oxigênio, né, e dissolvido que eu vou ter no meu banho, né, se eu não fizer essa minha desoxidação, né, vou ter formações de gás, né, que é bolhas internas, porosidade, as inclusões que eu vou ter, né, óxidos, gases, composição, né, também vou ter o metal vai ficar instável, né, a minha composição varia, a minha qualidade fica inconsistente, né. Então, sem a desoxidação é como deixar sujeira, né, óxido, deixar gás preso, né, e torcer para dar certo. Então, por que que a gente faz a desoxidação, né? Então, aqui, né, quando eu estou utilizando o alumínio, né, eu estou forçando que esse meu oxigênio, né, ele se combine com o meu alumínio, né, para se formar essa alumina aqui, que seria o sólido, né, aqui, né, que eu depois consigo tirar pela escória, né. Os óxidos também são defeitos, né, se não forem removidos, né, então precisa aqui boa escorificação, né, tempo de flotação, controle de fluxo, né. Então, o que, que o diagrama diz, né? Que ó, quem ganha oxigênio, né? Aqui seria a ordem aqui, né? Seria cálcio aqui, alumínio, silício, manganês, ferro, né? O cálcio é o mais forte, né? Entre eles, não. Então, por que que a gente não usa só cálcio, né? Não dá, né? Porque tem algumas limitações, né? Então, o cálcio, né, tem um ponto de ebulição muito baixo, né? 1480, né? Então, se eu estou fundindo um aço aqui com 1620, ou seja, se eu jogar cálcio lá, vai evaporar tudo, né? E tem uma baixa solubilidade, né? Então esse cálcio quase não dissolve no ácido, né? Ele reage muito rápido e ele não permanece no banho, né? Então vou ter uma reação muito rápida, né? Difícil de dosar, né? Pode reagir antes de se distribuir, né? E na prática também, né, a gente percebe, né? Quando a gente joga o cálcio assim, no metal líquido, é uma reação muito grande, né? Dá uma fumaça gigante lá na hora, né? Então,
Por isso que trabalha com alumínio, né? Também. Então o papel do alumínio, né? Ele é o desoxidante principal, né? E aqui, né? Ele remove oxigênio com muita eficiência, né? O ΔG dele aqui, se a gente olhar aqui, ele é bem negativo, né? Nesse diagrama de L. Ele forma um sólido duro, né? Seria a minha alumínio, né? Que pode gerar inclusões, né? Então, por que que se usa o alumínio e o cálcio, né? O cálcio, né? Ele não é usado para desoxidar diretamente, né? Ele faz a modificação dessas inclusões de alumínio, né? Então, quando eu tenho cálcio e o meu alumínio, né? Eu vou ter essa reação, né? E o resultado vai ser, as inclusões deixam de ser duras, né? Elas ficam líquidas ou semilíquidas e tornam-se globulares, né? Então, o alumínio aqui ele remove o oxigênio e o cálcio ele corrige essas inclusões, né? Que fica mais fácil para mim remover depois. Então, aqui sem cálcio, aqui, né? Eu vou ter a minha alumina sólida, inclusões duras, né, baixa qualidade. Com cálcio, né, inclusões modificadas, melhor flotação, menos defeitos. Os benefícios, né? Inclusões mais arredondadas, menor dano mecânico, ó, menos entupimento, né, e melhor tenacidade. Então aqui, né, a gente já comentou também. Então aqui também do alumínio, né, que a gente comentou, né, porque ele é usado primeiro, né. Então vai ter a reação, ele vai formar minha alumínio, né. Depois eu uso o cálcio, né, para facilitar essa retirada, né. Então o cálcio ele é mais reativo, né, mas evapora e é difícil de controlar. O alumínio faz a oxidação principal e o cálcio melhora as inclusões, né. A combinação é a melhor solução. Aqui, né, só uma tabela aqui, né, sobre alguns sistemas de enchimento, né, que algumas recomendações da literatura, né, a gente tem que observar, né, qual o tipo de liga que a gente está fundindo, né, para a gente adaptar o sistema de alimentações adequado, né. Então, posso ter peças com alimentação por baixo, né. O pessoal trabalha com peças grandes em aço, né, então utilizam manilhas, né, que a gente chama. Então, a alimentação, né, é feita por baixo da peça, né. Então, coloca essas manilhas e faz essa alimentação. A gente viu em outras aulas, né, essa utilização dessas manilhas, né. Então, são peças bem grandes, né. Então, tem um sistema de canais adequado, né. Então, pela linha de repartição, né, com expansão de canais, aqui são algumas recomendações, né, da literatura, né. As velocidades, né, do metal aqui, né. Então, é recomendável, na literatura recomenda trabalhar com velocidade abaixo de 0,5 metros por segundo, né, para evitar turbulências, né. Essas turbulências vão gerar óxidos, né. Seria isso aí.